live hoje com convidada, doutora Cristina Fará. Vou esperar ela entrar. Enquanto ela não entra e vocês vão chegando, eu vou aqui... Ai, gente, deixa eu pegar aqui na mão, desculpa aí. Vou fixar o comentário. Síndrome... Oi, doutora Cristina. Já vou aceitar você aqui, deixa eu só fixar o comentário. Síndrome metabólica e emagrecimento. Isso, vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar. Ver solicitação. Deixa eu fixar o comentário. Oi! Olá, tudo bem, Camila? Gente, Tudo bom? tô ótima, que prazerão te receber aqui, gente. Eu acho que o povo tá vendo só metade da minha cabeça, né? Vamos esperar ver se alguém chega. Claudinha chegou. Oi, pessoal. Gente, que coisa boa te receber aqui. Que Eu prazer. que agradeço. É Meu uma Deus. honra. Nossa vida, que delícia. É um prazer mesmo. O Gente, prazer então é meu. vamos lá, né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece, depois eu te dou a oportunidade de apresentar também. Ai, peraí que tá tudo aqui tampando seu rostinho, gente. Gente, só nos deem um feedback se vocês estão nos vendo direitinho, estão nos ouvindo. E vamos lá, né? Então, hoje a nossa convidada é a doutora Cristina Fará, endocrinologista. Depois eu vou dar a oportunidade para ela se apresentar. Mas primeiro, já vi que tem gente aqui que não me conhece, né? Deve ser do seu pessoal. Sejam todos bem-vindos, gente. Então, eu sou Camila Frade, sou nutricionista. Um minutinho, vou contar minha história. E, gente, esse é um tema que faz parte da minha vida, né? Eu tô no processo de emagrecimento. Eu cheguei a pesar quase 140 quilos. Tem 10 Nossa. anos, né, que eu me formei em nutrição. E de um tempo pra cá, eu tinha, assim, abandonado a profissão. Porque eu coloquei na minha cabeça, nutricionista gorda não existe. As pessoas me perguntavam, qual a sua profissão? Técnica em radiologia, que eu também trabalhava com isso, né? E parei de falar que era nutricionista. Assim, abominei da vida, né? E aí eu engravidei, ganhei neném, e de uns tempos pra cá, tipo de um ano pra cá, eu falei, Camila, você precisa mudar de vida, minha filha. Você já tá batendo na trave dos 140, você vai fazer o quê, né? E aí, gente, eu vim pro Instagram, conheci algumas pessoas, conheci o mundo low carb, coisa que, assim, na minha cabeça era errado, que negócio é esse de tirar carboidrato e por aí vai. Nunca tive essa conduta com pacientes ao longo do tempo que eu exerci a nutrição clínica antes, né, de parar. E de lá pra cá, tipo, de um ano pra cá, minha vida mudou. E tô aí, no processo, né, abri essa página. Então, assim, hoje eu falo daquilo que eu tenho vivido também, sabe? Uma Uhum. obesidade grande, né? Uma resistência à insulina assim, batendo na minha porta, já chegou na minha porta, né? Esteatose, tenho tudo aquilo que as pessoas vão ouvir a gente falar aqui, né? E tô conseguindo mudar essa história aí, né? Então, tô muito feliz de receber você aqui, contar um pouquinho da minha história e conta para nós sobre você, como que você chegou nesse mundo low carb. Normalmente os médicos também chegam igual nutricionista, de paraquedas. Nunca aprendeu nada na faculdade, né? Com certeza na faculdade a gente não aprende, até porque nós médicos, nós aprendemos muito pouco de Isso. alimentação na É. faculdade. Só aprende quem gosta do tema e vai atrás, mas não faz parte da nossa grade curricular, é quase Sempre por nada. fora, né? Nem mesmo na endocrinologia, o que Olha trabalha com só. isso, nem mesmo na endocrinologia a gente tem uma grade que contempla alimentação. Olha só. Eu sempre gostei desse tema, né? Então eu sempre estudei por fora, é a parte que eu mais gosto, eu acho que dentro da endocrinologia. E aí eu me formei em 2000, tem 20 anos já de formada. E Uma eu me formei em São... história, né? Pois é, passa muito rápido, né? Não, Sim, nem dá para acreditar que já se foram sim, 20 anos aí. Eu fiz faculdade em sim. São José do Rio Preto, aí vim para São Paulo fazer residência de endócrino e acabei ficando. E aí abri um consultório de endocrinologia clínica e atendia numa linha mais convencional, aquela dieta dos pontos, e comer menos, se exercitar Sim, mais, né? Aquela velha coisa lá. sim. E Contar carboidrato uma para amiga, aplicar insulina.
Exato, contar carboidrato para aplicar insulina, exatamente. E eu tenho uma grande amiga, Renata Giudice, que é nutricionista. Nós somos muito amigas e ela começou muito antes que eu. E eu fui ficando cada vez mais intrigada, né? Porque eu sabia que ela trabalhava com isso. Falei, se ela não desistiu até agora, é porque tá dando certo. E aí um dia eu falei, dá pra você ir tomar um cafezinho comigo para me explicar o que que é esse negócio aí? Aí, como a gente é muito amiga, virou papo. Aí a gente nem falou do assunto, porque acabamos falando de outras Aham. coisas, virou papo de amiga. Mas aí ela falou assim, ó, faz o seguinte, entra no blog do Souto, que aí Oh, você vai desenrolar. Aí, depois, né, do encontro com ela, eu comecei a ler muita coisa do blog do Souto. É, tinha um rapaz que fazia um podcast que é Arata Academy. Esqueci o nome dele ah, agora. É um japonês. é um japonesinho. Seiichi Arata, Seiichi Arata, Sei, Seiichi Arata, eu Arata, sei. Ele é do espetacular, Arata né? Academy. Ele é Tinha espetacular. coisa muito boa. E eu peguei uma Aham. entrevista dele com o Souto. Aí depois eu vi que o Souto fazia o Tribo Forte. Eu acompanhei por muito tempo o Tribo Forte. Aí caí no Senhor Tanquinho. E aí a gente não para mais de E não estudar, para né? nunca mais. Nunca Eu estudo mais. muito mais hoje. Isso aí, acho que era final de 2016. Eu estudo muito mais hoje do que eu estudei todo o meu tempo de formada. Nos 16 primeiros anos de formada, hoje em dia, Sim, todo santo dia você tem que tirar um tempo para estudar, né? Senão você sim. fica desatualizado. E aí eu Totalmente. comecei a A gente aplicar no fica. consultório. Todo dia tem que estudar. Então já faz uns 4 anos que eu venho é, trabalhando com essa linha de dieta paleo, low carb, relação proteína-energia, o protocolo PE, dieta cetogênica e tudo que esse mundo aí contempla. Sim, E gente, que claro que os bacana ouvir resultados essa do história. consultório e os resultados do consultório melhoraram muito, né? Assim, absurdamente, né? Sabe o que eu acho interessante? Os resultados não mentem. Não mentem. Ou você tem a pele em jogo, por exemplo, eu, gente, eu vejo quantas tentativas eu já tive, como que eu vivia a minha vida antes e hoje, aquilo que eu estou conseguindo hoje com uma abordagem diferente, né, daquilo que as diretrizes nutricionais nos falam, né? Ou então você olha para o seu paciente e fala assim, gente, essa pessoa que antes não conseguia nada e você achava que a culpa era dele, que ele estava mentindo para você, daquilo que você falava para ele Sim. fazer, né? E você fala, olha, como que ele evoluiu, como que ele melhorou, né? E é incrível. Agora, doutora Cristina, quero te fazer uma pergunta. O que que acontece aqui, no meu perfil, a maioria das pessoas, elas estão buscando emagrecimento, né? O nicho aqui é muito emagrecimento. A gente tem também Você todos os voltou a outros. atender, Camila? Você Sim, voltou estou a atender atendendo nutrição? online. Estou atendendo Ah, online. que legal. Você Ressuscitei, está ressuscitei fazendo a dieta junto com os pacientes. junto com os pacientes e compartilhando a minha vida aqui no Instagram. Eu tenho um lema, Legal. Mas né? diga. Eu tenho um É. lema, é não vai tropeçando, mas vai. Porque, assim, às vezes eu olho para trás e falo, gente, poderia estar sendo tão mais rápido, gente, eu poderia estar indo tão melhor, mas Mas se você reparar na vida, persistindo. é tudo assim. É que a gente está falando de alimentação, mas na vida, tudo é assim. Sim, Nada na vida a sim, gente é bom. Você elege para ser bom uma meia dúzia de três coisas e batalha elas. batalha nos Né? Você quer outros. aprender inglês, você quer ser uma boa mãe, você quer emagrecer. Já é coisa demais para uma É pessoa. coisa E aí você demais. batalha em cima, né? Não tem. Tudo a gente vai tropeçando, mas vai. Sim, tudo a gente vai, assim, eu olho para trás e falo, gente, olha quanto que eu já caminhei. E para mim aqui, esse perfil no Instagram, eu falo que é como se fosse o meu apoio mesmo. Porque eu falo, gente, eu tô conseguindo, olha só o tanto que eu já construí, tô indo, tô caminhando, né? Tô caminhando. E as pessoas estão aqui comigo e compartilhando dessa história, e também procurando uma vida diferente, né? E hoje a gente tem muito acesso à Sim. informação, né? Antes o paciente talvez ele ia até nós, sem nada na cabeça, sem saber o que estava acontecendo com ele. Hoje você já tem essas pessoas que estão mais informadas, né? Que Hoje eu às atendi um vezes já. paciente Hã? que ele sabe o nível de cetona dele quando ele está em exercício, ele sabe o nível de cetona quando ele acorda, ele sabe o nível de cetona depois que ele fez uma refeição. Olha só, gente, a pessoa está Nem eu informadíssima. sei o meu, nem eu meço se eu entro em Também não. cetose ou não. O Também paciente não. sabe Também não. tudo, sabe tudo. Sabe Sabe todos os perfis do Instagram.
Mas desculpa, você ia me fazer uma pergunta, eu acabei Na falando, verdade, o que tropeçando, mas vai. acontece aqui? Não, o que que acontece aqui? As pessoas, elas têm uma dificuldade que elas chegam às vezes aqui e falam, Camila, já tentei de tudo, Aí, ó, Camila, o eu tenho Paulo, vou interromper só para mandar um abraço pro Ah, Paulo. O Paulo sabe tudo, ó. é ele? O presente é ele? Presente. Olha lá, um Oh, meu abraço, Deus. Paulo. Paciente mais bem instruído do consultório. O Paulo está demais, né? O Paulo tá É, tirando O 10 Paulo na me deu prova. uma aula hoje. Tirando 10 na prova, né? Mas, mas Mas o vamos que que lá. acontece? As pessoas, às vezes, elas chegam muito frustradas porque elas vêm de um histórico onde, eu tenho um excesso de peso, normalmente esse excesso de peso é robusto, é muita coisa, né? Eu tenho 10, talvez 15, 20, igual eu tinha 60 quilos para perder, né? Essas pessoas falam, Camila, eu já tentei de tudo, Camila, para mim não funciona, Camila, eu não aguento mais comer pouco e passar fome, né? Porque as pessoas, elas vêm daquele senso comum de que para que eu consiga emagrecer, eu preciso realmente passar fome. Fecha a boca, minha filha, senão você não emagrece, né? Você tem que fazer spinning, senão você não emagrece. Você tem que fazer muito aeróbico, senão você não emagrece, né? E a gente, às vezes, pega essas pessoas num nível de frustração tão grande, porque elas estão empenhadas, às vezes, em passar fome mesmo, e às vezes em comer pouco, e às vezes viver de barrinha de Hum, cereal mesmo, em gastar tudo que tem na seção fit do supermercado, que é a pior que a gente possa imaginar, né? Em gastar rios de dinheiro com suplemento e não ter resultado. Talvez ela perde um pouquinho, talvez ela perde e ganha de novo, talvez como tem muito peso para perder, ela não consegue ir até o final, ela entra no platô muito rápido, né? E essas pessoas chegam com uma grande angústia. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou passando fome e não estou sim. conseguindo, né? Então, qual que é a minha primeira pergunta para você? O que você pode dizer sobre essas pessoas que... O que que acontece? Por que que elas não estão conseguindo? Onde que está o erro nisso, né? Se eu tô me esforçando para comer menos, se eu tô matriculado na academia e tô indo, às vezes tá indo mesmo, né? Nem tá só matriculado, né? Do ponto de vista, assim, de gerenciamento do peso, o que que aconteceu com esse corpo que ele não tá respondendo, né? Falta de força de vontade com certeza não é. Não é? Essas pessoas, elas têm muita força de vontade, senão elas não estariam nos nossos consultórios, Sim. né? E a pessoa já tentou 3, 4 vezes. Se ela tivesse falta de força de vontade, uma vez ela ia tentar, ia ver que não dá certo, ela ia tentar mais. Uhum. Então, o que está acontecendo são as estratégias que estão erradas. Nós estamos investindo em estratégias erradas. É igual qualquer coisa na vida. Você quer aprender a jogar tênis, aí você se esforça para fazer aquela batida, mas a técnica está errada, vai sair 20 vezes errado. Né? Por mais que você ponha força, mire no lugar certo, se você não sabe fazer a técnica certa, sai errado. Uhum. Então, nós estamos com uma confusão da orientação, digamos assim, standard, a orientação que a gente Ortodoxa aprende na mesmo. faculdade. Pois é que antigamente ninguém mandava ninguém comer do jeito X, Y, Z. Então era melhor, porque se ninguém mandava ninguém comer isso ou aquilo, era ao Deus dará o que você quiser comer, fica melhor, porque o corpo te guia para aquilo que você precisa. Mas de Sim. uns anos para cá, mais marcadamente, a década de 70 e 80, começou nos Estados Unidos, depois se alastrou, uma questão de você orientar o que a pessoa tem que comer. Antes ninguém orientava. Pergunta para sua avó se alguém tinha falado para ela que ela tinha que comer. Ninguém. E aí começou um negócio de ter que ir em alguém para falar o que você tem que comer. Pirâmide Bom, alimentar. começou com esse negócio, alguém tem que falar o que você tem que comer. E houve uma confusão lá atrás também, que muita gente estava infartando nos Estados Unidos, até o presidente infartou naquela época, e eles começaram a achar o culpado. E aí acharam por bem colocar a culpa na gordura. Fizeram uma confusão, não entenderam os fatos. E aí, você não vai comer gordura, vai comer o quê? Carboidrato. Então, criaram lá no final dos anos 70, começo dos 80, a pirâmide em que 60% é carboidrato. E aí baixam muita gordura e colocam muito carboidrato, porque assim não vai aumentar o colesterol, não vai infartar e a população não vai morrer. Só que depois, avaliando os dados, não aconteceu isso. A mortalidade, na verdade, aumentou e a obesidade explodiu, né?
Que acontece quando a gente come muita comida? Eu vou falar muita comida industrializada, porque é só assim que a gente consegue comer muito carboidrato. Porque se a Sim, gente não come comida industrializada, vamos fazer uma hipótese, vai. Você foi morar num lugar que vive do que produz. Você foi morar num sítio que você produz algumas coisas e outras você troca com os vizinhos, mas você não tem supermercado. Não tem basicamente como engordar, né? Muito carboidrato está na comida processada. E nessa época já tinha muita disponibilidade de produtos alimentícios, já tinha muitos pães, muitas massas, que antigamente não existia. E alguém mandando você comer um monte de carboidrato e um monte de carboidrato disponível, as pessoas começaram a intencionalmente baixar a gordura e comer mais carboidrato. Só que aí tem um problema, que é o seguinte, o que nos dá saciedade é proteína. Então, quando a nossa fome cede de verdade, quando que ela cai, que horas do dia ela cai, que você realmente se sente saciado, é quando você bate a meta de proteína. relação PE. Então, Isso é tudo. exatamente, a relação PE. O protocolo PE, né, que o Felipe Cagiano trabalha muito, Sim. quando você está comendo uma comida da natureza, você bate essa meta rápido, porque as comidas elas têm mais proteína. Se tem uma coisa que comida processada não tem, é É proteína. proteína. Então, até você chegar na hora do dia que você bateu a meta proteica, você precisou comer muito além da conta. Porque quando você está comendo um negócio que não tem nada de proteína, um mínimo, você precisa comer muito para bater a meta de proteína. Então, a fome nunca passa. E a E aí você energia começa. sempre chega, né? A A fome energia não passa chega e a energia tá de entrando. Fórmula 1 na frente. A É, relação PE fica muito desajustada. Muita E, que é o quê? E é energia. Energia é carboidrato carboidrato mais pura. gordura. Muito E e pouco P. E Uhum. aí, comendo muito E, você começa a engordar. Quando é um caso mais simples de obesidade, aquela pessoa que tinha peso normal, aí na pandemia engordou 10 quilos e precisa emagrecer, não é tão complicado. Porque Uhum. ela engordou porque ela comeu muita caloria, mas não deu muito tempo de fazer um distúrbio hormonal para manutenção da Sim. obesidade. Se ela procurar rápido, ela vai ter resultado fácil. Tanto que isso a gente não via no consultório, agora nós estamos vendo muito, porque esse perfil da pessoa que era magra, engordou na pandemia, engordou bem na pandemia, é um negócio muito novo. Então a gente está podendo comprovar o quão mais fácil é emagrecer essas pessoas. Olha só. Do que do que aquela pessoa que já vem lutando com obesidade há muito tempo. Porque Anos. quem já está com obesidade há muito tempo está sofrendo de várias alterações. Poderia enumerar muitas, mas, por exemplo, ela já está num ambiente hormonal muito desajustado, então com uma preponderância de insulina sobre glucagon, e isso é um ambiente hormonal que provoca fome. Essas pessoas, elas têm uma resistência à leptina. A leptina é um hormônio que produz saciedade. Se você é resistente à leptina, você não tem saciedade. Até fiquei sabendo, um amigo me contou que essa semana operaram uma criança, uma cirurgia bariátrica de uma criança de 10 anos, pesando 120 quilos. Sério? Provavelmente, essa criança deve ter deficiência de leptina. Não é comum uma criança ficar obesa assim. Criança não tem muita alteração de saciedade, né? Tudo bem, está crescendo o número de crianças obesas, mas é muito fora da curva. Eu até comentei que essa criança provavelmente tem deficiência de leptina congênita, tem que tratar dando leptina. Eles devem saber disso. Às vezes fizeram a cirurgia para o menino sobreviver, para não morrer, mas devem saber que ele tem Que interessante você deficiência de falar leptina. isso. Só abrindo um parêntese, ontem eu vi num perfil grande que tem aqui no Instagram, Razões para Acreditar, tem uma criança que tem autismo severo, ela já apareceu nesse perfil algumas vezes. Ele tem 7 anos, ele está com 113 quilos. Ele chama Davi. E eu fiquei olhando, e a mãe, o tempo todo, ela falava: gente, não me julguem, não me julguem. Eu tenho 4 filhos, ele é o meu único filho que está nessa situação, né? Aí você para e pensa, é uma exceção, né? É uma exceção. E é Bom, muito difícil você julgar ver uma, uma. julgar uma.
Você tem uma Julgar uma obesidade mãe de dessa 27 anos. seria, Malvado, é, cruel. seria a maior crueldade do mundo. Mas é que autismo tem alteração de comportamento. Aí pode até explicar. Esses casos de deficiência Seletividade de alimentar. leptina, super, é bem complicado. Deficiência de leptina, eu acho que tem cerca de 12 ou 15 casos descritos no mundo, é muito raro, Olha só. mas serve como um modelo para você entender o que acontece com uma pessoa que não responde à leptina. E quando a pessoa engorda, não é que ela não tem leptina, ela para de responder, ela fica resistente. Assim como E a quando a insulina. pessoa Exatamente, é o mesmo mecanismo. Na verdade, os hormônios, eles são pulsáteis. Se Uhum. você provoca uma situação, e depois eu falo como é que a gente provoca essa situação, em que os hormônios começam a ser liberados de maneira constante, você induz resistência. Porque o hormônio foi feito para ser pulsátil. Se você provoca uma liberação constante, você se torna resistente. Então, É outra importantíssimo. coisa acontece, se você tem triglicérides alto, você dificulta a passagem da leptina, desse hormônio que é produzido pelo tecido adiposo, você dificulta a passagem pela barreira hematoencefálica, ou seja, ele não vai para o cérebro tão eficazmente. E aí ele teria que atuar lá no cérebro, porque o centro de saciedade é no hipotálamo. E aí você já tem uma menor disponibilidade de leptina. A grelina, que é um hormônio ao contrário, que causa fome e é produzida no Antagonista. estômago, ela não é muito inibida na obesidade. Então tem uma série de alterações hormonais mantendo a obesidade. Por isso que não é falta de força de vontade, porque os hormônios, eles são muito poderosos. É, é brigar contra uma correnteza. Se você está passando fome, você vai comer, porque ninguém consegue vencer um estímulo de fome. A força que os hormônios fazem para você comer é muito grande, né? Tem outras alterações hormonais, por exemplo, o cortisol sempre alto, na obesidade. A pessoa, se ela é muito estressada ou se ela não dorme, ela também engorda, porque ela está sempre em estado de fuga ou luta, Sim. sempre em estado de alerta. É como se ela estivesse tomando corticoide, né? Ela está sempre liberando muito cortisol. Mas o que eu acho importante explicar é que a gente não tem do nada essa alteração hormonal. Não é que o hormônio é culpado por você engordar, por você não conseguir emagrecer. Nós estamos causando essa alteração hormonal, sem saber, obviamente, né? Devido ao que a gente come. Então, se você, de uma maneira assim muito, 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 muito simplista, se você altera a relação PE, se você come muita energia e pouca proteína, começa a encher as células adiposas de gordura e isso vai causando toda essa confusão hormonal. Então, essa confusão hormonal, ela vem pelo que a gente come. Por exemplo, se eu como muita comida processada, eu estou comendo necessariamente muita frutose. E não precisa ser fruta, qualquer comida processada tem frutose. Ou para O que tornar a menos comida tem é fruta, doce, né? O que exatamente. menos tem Ou para. frutose é fruta. Então, eu vou até explicar aqui para o pessoal como é que a indústria extrai isso, né? Só mandar um beijo pro meu cunhado aí, não sei se ele ainda tá, que eu vi que ele entrou na live, o Fábio Scaflani. Vamos ver se ele tá aí, ele Opa! dá um alô. É, Então, como que a indústria usa a frutose? Da seguinte maneira, ó, mais ou menos, então, vamos pegar lá o xarope de maçã, que é um deles, né? Você tem 100 gramas de maçã, 15 gramas de carboidrato, 15 gramas de açúcar, que é uma mistura de glicose, frutose e sacarose. Tem os três na maçã. Aí, esses 15 gramas vêm aqui e eu jogo o resto fora. É, Aí vem mais uma maçãzinha, eu pego os 15 gramas, jogo o resto fora. Isso vai virar açúcar. E aí eles falam: ah, não tem açúcar, só tem o açúcar natural dos ingredientes. Mas na verdade tem açúcar, porque você jogou a maçã toda fora e ficou só com os 15 mais 15 mais 15 mais É, 15, 60 gramas para adoçar lá o seu bolinho. Então, você não comeria quatro maçãs, certo?
De uma vez, você ia sentar e comer 4 maçãs? Só que você come o bolinho, não come? Que tem lá Come. dentro as 4 maçãs. E aí, essa frutose, ela não é metabolizada pelo organismo. O que é metabolizado pelo organismo é glicose. Uhum. Frutose não. Frutose, ele é metabolizado um pouquinho só no intestino, um mínimo no rim e virtualmente 100% no fígado. Quando ela entra no fígado, ela recebe fosfato, e é por isso que aumenta o ácido úrico. Nessa cadeia de frutose com fosfato, existe a formação de ácido úrico. Por isso que a gente fala, não é a carne que vai dar ácido úrico alto, não é os frutos do mar, é o metabolismo da frutose. As pessoas ficam escandalizadas quando elas falam quanto de carne eu tenho que diminuir porque meu ácido úrico está alto. A gente fala, o seu problema não é a carne. Provavelmente você tem que aumentar. Seu problema não é a carne, provavelmente você vai ter que aumentar. Camila, mas onde o meu, eu tô tomando um suco integral, natural. Não, não tem nada. Gente, aí você vai ler, eu tô tomando suco light, aí você vai ler adoçado com extrato de maçã. Que é isso que você tá falando também, além do bolinho, né? Exatamente. Ou se não aquele xarope de milho enriquecido em frutose, que é o High Fructose Corn Syrup, que é a mesma coisa. Todos os 55% de frutose. Em todos os ultraprocessados, no xaropinho de açaí, que todo mundo ama, né? Açaí, gente, é uma comida que dizem que é amarga, não tem, não sei se é amarga, não tem nada de doce. Ó, É o açaí original. O que chega aqui é com xarope, porque ele não é doce originalmente. O meu marido é um viciado em açaí. Viciado é a palavra. Tem dias à noite que ele chega a tomar 1 litro de açaí com paçoca, leite em pó. Espero que ele não veja essa live, né? E ele é magro? E ele é magro? Insulina de jejum 60. Ah, meu Deus, estão vocês dois então no caminho aí de Por emagrecer. enquanto, só eu. Espero que ele não veja essa live. Eu tô pedindo a Deus muito assim, falando, vem, marido, mas ainda não veio. Mas ele chega. Agora, eu vou contar o caso dele do açaí, mas olha uma coisa importante pra gente falar também, Cristina. O meu marido, ele tem menos peso do que eu, apesar de que a gente tem uma altura semelhante, e uma saúde metabólica infinitamente pior do que a minha. Ele tem uma insulina de jejum de 60, por exemplo, né? Ele tem uma esteatose hepática já mais para severa. Ele tem acrocórdons, aquelas verruguinhas, né? Da resistência à insulina, muitíssimo de Deixa eu 3 só te anos para cá, perguntar, que uma coisa entrou uma assustadora. ligação? Entrou uma ligação, aí cortou o som. Eu parei na insulina de 60 e depois voltei no acrocórdons. Ok. Uma esteatose hepática já em grau bem alterado, né? E ele é membros magros. Membros magros, olha só a diferença de onde você acumula gordura. Muita barriga, muita gordura visceral. Aquela famosa barriga de chope, não bebe. Mas é açaí e refrigerante, e sorvete, McDonald's, não tem limite, né? E é uma coisa assim assustadora, como que ele, às vezes as pessoas falam, não, Camila, você tá mais pesado do que ele, você tá mais doente do que ele. Mas não, eu tenho muita perna, muito culote, muito braço, muita gordura subcutânea, né? E ele já tá com menos peso, muito mais, com uma saúde metabólica muito mais prejudicada. E aí, quando você olha o hábito alimentar, doce, refrigerante demais, todo dia, a vida toda, há anos. Sabe aquela casa onde o refrigerante é parte da lista de compras? Sim. Pois é, então veio desde a infância, né? Açaí é uma coisa assim escandalosa. E ele trabalhou no Amazonas um tempo e eu me lembro que eu falei com ele assim: nossa, você vai morrer de comer açaí lá. Ele me ligava e falava: não, horrível o açaí daqui, não tem jeito. Por quê? Não gosta do açaí, gosta do xarope, gosta do leite condensado que tá no meio, gosta do leite em pó que tá no meio, gosta do refrigerante, né? E aí você vê, então assim, eu percebo, tipo, de 5 anos para cá, como que explodiu isso que já vinha sendo construído há muito tempo. Há muito tempo, né? E agora eu tô na esperança, né? Tu ver se eu puxo ele na minha carrocinha. Ainda não foi, não. Tô até falando assim que ele não chegou ainda, né? Senão eu tinha que estar falando cochichado. Mas eu acho que o seu exemplo...
Muitas vezes a gente acha que engordou de ontem para hoje, né? Que meu hormônio... Não, eu tô com um problema hormonal de ontem para hoje. Não, não é, gente, não é. Não é. A gente cria. Ah, peraí que eu perdi. Deu um pausezinho, Opa! Cris. Agora Não, é voltou. porque a minha mãe tá ligando e eu tô recusando toda vez. Ô, gente, mas será que é alguma coisa urgente? Não, com certeza não. É que quando liga, corta o som. Se ela ligar de novo, eu peço meu marido ligar pra ela e falar que Ah, agora tá. tá na live. Mas é isso que tá cortando. Então, uma insulina de 60, né? Com certeza tá chamando aí um diabetes, porque o pâncreas ele não consegue trabalhar nessa velocidade por muito tempo, né? Ele tá dando conta, mas vai chegar uma hora que ele entra em falência. E essa coisa que você falou de onde está a obesidade importa muito, porque assim, o braço, a coxa, foram todos locais que foram feitos para receber gordura. Então não vai dar problema metabólico. Aonde a gente não pode ter gordura é no fígado, no pâncreas, no coração. A gente fica doente assim. Eu posso ter um bumbum grandão, uma perna grandona, um braço grandão, que eu não vou ter problema metabólico. Agora, eu não posso ter uma barriga grande, porque isso aí vai me dar problema. Esse mecanismo que eu estava explicando, da frutose, que sofre fosforilação, a próxima coisa que acontece, tá dando um pauzinho aqui para mim, a próxima coisa que acontece é fazer um mecanismo chamado lipogênese de novo, esse nome bonito aí. Quem quiser se aprofundar um pouquinho na lipogênese de novo, daqui umas 2 semanas, eu acho, ou 3, vai sair um capítulo que eu gravei com o senhor Tanquinho, só explicando a frutose e o metabolismo hepático. E Mas o recentemente também você importante teve uma live com o Elvis sobre isso. Excelente, por sinal. foi uma live com o Elvis sobre isso, foi a primeira, né? Eu fiz 2 recentes com o Elvis, Sim. depois a gente falou de platô, como Uhum. se livrar do platô de emagrecimento, exatamente. Ficou mudo para mim, Cris. Ah, Oi. Ó, vai agora explicando voltou. para o pessoal, eu vou pedir um minutinho para o meu marido, eu vou pedir um minutinho Tá. para ele ligar para minha Vai lá que mãe eu vou respondendo e algumas já volto. perguntinhas. Vai Vou respondendo umas respondendo algumas perguntinhas aí. perguntinhas. Qual o normal da insulina? Gente, os valores de laboratório, eles variam entre 20 a Meu amor, 25. faz Mas a um gente favor para não mim. tem uma boa saúde Liga para minha metabólica com a mãe, insulina tá nesse ligando patamar. direto. A gente gosta, prefere trabalhar com valores abaixo de 10, puxando para 8, puxando para 5, tá? Esses são os valores normais de insulina em jejum. O que são essas verruguinhas no pescoço? São chamados acrocórdons, tá? Quando você tem uma resistência à insulina mais severa, já mais instalada, né? Isso se manifesta em todo o nosso organismo, né? Inclusive na pele. Então, não sei se vocês já observaram, existem pessoas, às vezes, diabéticos descompensados, pessoas muito obesas, elas, além de terem essas verruguinhas no pescoço, às vezes elas têm aquelas manchas escuras, chama acantose. Então, são aquelas manchas escuras que dão no pescoço, às vezes aquelas manchas escuras que dão assim nas extremidades, no cotovelo, por exemplo, né? Isso está relacionado com a resistência à insulina. Você pode ver isso num diabético descompensado, mas você pode ver isso num pré-diabético também, né? Que é aquela pessoa que já está com insulina de jejum muito alta. O que é uma insulina de jejum muito alta, gente? O que acontece? Como a Cris estava falando, insulina é um hormônio, né? Ela tem... E é um hormônio essencial à vida, inclusive um diabético tipo 1, por exemplo, né? Que não produz insulina. Se ele não injeta insulina, ele vai morrer, né? A insulina é um hormônio essencial à vida. O grande problema é, ela precisaria ser liberada em pequenas quantidades, né? Nos momentos de refeição, para que a gente conseguisse colocar aquela glicose que vem da refeição, né? Que vem dos carboidratos, por exemplo, né? Para dentro das nossas células, né? E o que vai acontecer? Ao invés de eu ter essa liberação
pulsátil. Chegou no momento da refeição, eu tenho aquela liberação ali de um pouquinho de insulina, está tudo ok, voltou para a normalidade. Estou naquele meu período entre refeições, aquela insulina ali abaixou. Mas não, gente, o estilo de vida que a gente leva hoje, o que que acontece? A gente faz com que nós tenhamos picos exacerbados de... Ai, peraí que a Cris... Picos exacerbados, gente, de liberação dessa insulina. Peraí que eu tô só convidando a Cris aqui, gente. A Cris voltou. Ô, Cris, e você ficou lá para baixo nos comentários. Eu não vi que você estava aí. Desculpa. Não estava ainda, eu saí, entrei de novo. Não estava ainda a solicitação. Você estava explicando o acrocórdons. Eu estava explicando, eu expliquei para o pessoal o acrocórdons e agora estou explicando um pouquinho de resistência insulínica. É que a insulina, ela tem um estímulo de crescimento em tudo. O acrocórdons, ele cresce porque ela é análogo ao Insulin Growth Factor, IGF-1, que faz os tecidos crescerem. Então, a insulina, ela faz as coisas crescerem. Exatamente. Inclusive na pele. Né? Inclusive na pele. E aí, o que que acontece? Eu estava explicando para o pessoal, Cris, pegando um gancho naquilo que você falou sobre a liberação da insulina, né? Fisiologicamente, ela ser pulsátil. E a partir do momento em que meu estilo de vida, né? Eu coloco para dentro refeições com uma frequência altíssima. Então, eu como 5, 6 vezes ao dia. E, além disso, eu vou tomando cafezinho com açúcar entre as refeições. Vou comendo um chocolatinho entre as refeições. O tempo todo eu estou estimulando o meu corpo a liberar insulina. Então, algo que era para ser pulsátil, mas espaçado, eu estou ali o tempo todo fazendo aquilo ali, né? Fora a carga glicêmica que a gente fala, por exemplo, né, daquele alimento. Então, quanto mais eu como alimentos, né, e aqui o carboidrato tem um papel de mais destaque. Quanto mais eu como alimentos que estimulam a insulina a ser liberada, eu faço isso com frequência alta e constantemente, eu estou induzindo um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia. Eu estou jogando a minha insulina lá para cima. Então, o nosso estilo alimentar moderno, onde eu já acordo comendo pão, tomando café com açúcar, vou assim o dia inteiro, e barrinha de cereal, tal. É como se o meu pâncreas, que é aquele que libera a insulina, fosse para trabalhar a 50 por hora, eu estou constantemente colocando ele em cavalo de pau para trabalhar a 150, 150, 150, né? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E o próprio fato dessa insulina estar subindo, de eu estar nesse quadro de hiperinsulinemia, já torna, né, o meu organismo resistente à insulina. E resistente a ela, né? Como se ela tivesse ali, mas o corpo tá, não tá funcionando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o ciclo se retroalimenta, dela está alta e de eu me tornar resistente a ela. Ela está alta e me tornar resistente a ela. E isso é no corpo todo, gente. Isso é no corpo todo. E a gente precisa entender que quando eu tenho já uma pessoa nesse quadro de já resistência insulínica, uma pessoa de um quadro de obesidade já maior, já vem mais arrastado, né? A insulina também é como se ela fosse para a gente entender aqui uma analogia, um cadeado no meu tecido adiposo, na minha gordura. Enquanto ela está alta e eu estou estimulando ela ficar alta, por exemplo, dependendo daquilo que eu como, né? Uma dieta padrão que a gente tem, comendo muito carboidrato refinado, muitos alimentos ultraprocessados que tem todo esse contexto da frutose que a Cris está falando, é como se eu trancasse a minha gordura com cadeado. Enquanto a insulina, ela está como se fosse uma orquestra mesmo. Enquanto ela é o maestro ali, o tempo todo em destaque no meu organismo, o corpo não coloca gordura na roda para queimar. Então, eu não emagreço, gente. Eu não emagreço. Não tem como. Não é falta de força de vontade. Não é falta de força de vontade, né? E tem uma outra coisa, que mantém a fome nas alturas, além da secreção constante de insulina, que é a ação dos óleos vegetais de sementes. Eles também são outra fonte de fome constante. Quem quiser entender um pouquinho, assiste uma live do Densa Nutrição com o Henrique Altran, recente. E vai sair o documentário dos Super Nutridos de óleos vegetais. Meu filho acabou de passar um desenho por baixo da porta. Você precisa ver. O desenho.
Ai, É tipo meu Deus assim, do céu. mamãe, Eu falo pra ele que mamãe, não é pra invadir a live. Ele não invade, mas aí ele manda desenho por baixo da porta. que fofo. Muito A bom. minha, como meu marido gosta de É, atrasar para chegar, eu coloquei ela para dormir 5h30 e ela dormiu, você acredita? A minha tem 3 anos. Eu tô até com medo nossa, do que vai ser na madrugada. isso não é. Esse aqui é o perigo. É. Então, os óleos vegetais, eles fazem muita coisa de ruim. E uma das coisas que eles fazem é quando a célula gordurosa nossa está incorporando gordura, ela tem como estímulo natural se dividir e formar novas células gordurosas. O óleo vegetal, ele estimula com que aquela célula comece a acumular cada vez mais, mais e mais, ela não se divide. Quando ela fica muito grande, ela se torna uma célula inflamatória. Então, essa é uma das explicações do porquê da resistência insulínica, síndrome metabólica, ser um estado de inflamação perene, constante. Tem muita célula gordurosa muito grande que basicamente se transformou numa célula inflamatória. E também os óleos vegetais de sementes, vamos dizer quais são eles, né? De milho, Soja, milho, canola, canola, amendoim, algodão, linhaça, soja, algodão. Todos esses vegetais que girassol. não são girassol, que não são de fruta, né? Óleo de fruta é óleo de azeite de oliva, que a azeitona é uma fruta. Abacate. O de coco, o de abacate, que é bem caro. São esses óleos que a gente deveria usar se você for usar óleo vegetal. Senão você usa gordura animal, manteiga, sebo de boi, banha de porco e tal. Creme de leite. Então, e o óleo de semente, ele cria uma alteração de não sinalização da mitocôndria de que ela está repleta de energia. Então a pessoa não para de comer. Ela não Olha, para de comer porque ela perde boa parte da sinalização que dá o start para você parar de comer. E se a gente junta uma comida aonde tem açúcar com óleo vegetal, aí tá perdido. Aí não tem como não engordar. e na verdade é o E que a aí gente vamos. tem hoje, né? Então, isso Que que é eu ia o, falar. O que as que é o pessoas estão produto comendo? processado. Açúcar e Então, óleo vegetal. eu aqui no meu condomínio todo dia tem um como é que chama aquele negócio? É truck food, né? Food Os truck. carrinhos lá de comida. Food truck. Food truck, é. Food truck. Todo dia tem um. A Nilce, ô Nilce, se você estiver aí na live, minha vizinha, dá um alô aí. Fala, Não conta Nilce, pro povo, viu, Nilce? Que eu tô vamos, falando mal. Não conta pra ninguém que eu tô falando mal do condomínio. vamos Mas todo dia tem exorcizar um. esse condomínio, né? Todo dia tem food truck, todo dia tem food truck. Então, assim, e tem umas listas também de bolo que passam, e aí todo mundo vai pôr no nome. Então, assim, isso era muito mais raro antigamente, né? Não tinha essa facilidade. Não é porque as pessoas sabiam que o óleo vegetal faz isso que eu tô falando que faz. É simplesmente porque elas não tinham facilidade. Não tinha o vale alimentação que agora você não pode mais ir no restaurante, então você usa pro iFood. Uhum. Que antes você descia lá no térreo da empresa, ia no restaurante por quilo, comia com seu vale alimentação e voltava. Agora que você está em home office, Aí, você vai às vezes pedir, mas você não vai pedir comida, que era o que você ia comer lá. Tudo bem que você ia comer óleo vegetal de semente, porque restaurante por quilo, claro que não vai cozinhar as coisas com azeite de oliva. uhum. Mas era menos pior do que você pedir, sei lá, um calzone, né? Porque essa mistura que eu falei de açúcar com óleo vegetal, mas açúcar que eu falo pode ser farinha de trigo, não Sim. precisa ser açúcar doce. Ela é a porta para o inferno para você ficar diabético e obeso. E aquilo que você falou de membros magros, né? Que você estava dando o exemplo do seu marido, dos membros magros, isso tem um porquê. Quando a gente está numa situação de resistência insulínica,
que você tem a lipogênese de novo, que é a própria fabricação de gordura no fígado, esse exportar de ácido graxo livre para a corrente sanguínea, esse monte de ácido graxo livre que cai na corrente sanguínea saindo do fígado, né? Então entra a frutose, faz a lipogênese de novo, produz um monte de ácido graxo livre que vai virar triglicerídeos. Uma parte é exportada na corrente sanguínea, a outra o fígado não consegue exportar, ele fica com isso para ele, que é o fígado gorduroso. E esse monte que ele exporta, que são os FFAs aí, Free Fatty Acids, eles causam resistência insulínica muscular. E aí o que acontece? Você tem um catabolismo de massa magra, de massa muscular perene. Então, a pessoa ela não consegue fazer ganho de massa muscular. Ela tem uma gordurinha circulando sempre, uma lipogênese de base constante, que junto com a resistência insulínica vai causar um catabolismo muscular. Então, a pessoa fica com barrigão e os membros finos. Isso é a foto da síndrome metabólica. A foto da síndrome metabólica, a foto daquela pessoa que está descobrindo agora um diabetes, que nem ia no médico, e quando descobre está descompensadíssimo. Aí você vê aquela pessoa que emagreceu, perdeu massa muscular, tá com aquele barrigão, né? É isso que a gente vê. E uma coisa que eu acho interessante falar, Cris, pegando... Eu tô chamando... Ó, intimidade, chamando de Cris, né? Pode falar, imagina, é um prazer, pode me chamar. Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é esse mecanismo. Olha o que a Cris falou, gente. Você comeu, especialmente frutose, e aí só relembrando a frutose, que a gente não está falando da fruta, a gente está falando de produtos industrializados, né? Que eles pegam esse açúcar concentrado da fruta, né? Então eu tô comendo o quê? Eu tô comendo carboidrato, especialmente outros tipos de carboidrato refinado. E aí, lá no meu fígado, gente, isso vira gordura. Ou seja, do carboidrato eu estou fazendo gordura. Eu não estou comendo gordura. E ela tá depositando no meu fígado do carboidrato, eu estou fazendo um fígado gorduroso, eu estou produzindo gordura. E eu acho que isso é importantíssimo de falar, porque as pessoas, quando você fala que você tem depósito de gordura em qualquer lugar do corpo que seja no fígado, tá com fígado gorduroso, precisa parar de comer gordura. Não, gente, o buraco é muito mais embaixo. Né? O corpo está fazendo triglicerídeos, está fazendo gordura do carboidrato. E Exatamente. isso tem uma condição muito especial com os carboidratos refinados, porque para o corpo, né? O fígado, no caso, né? Ficar gorduroso, chegar no nível de esteatose, isso tem uma participação importantíssima da frutose, especialmente. Não é só carboidrato em geral, da frutose. E essa frutose, gente, ela não tá vindo da mandioca. Ela não tá vindo da vagem. Entendeu? Ela não tá vindo disso, né? Ela tá vindo da Coca-Cola, ela tá vindo do xarope de açaí, ela tá vindo, né? E ainda junta com a inflamação do óleo vegetal, o negócio vira uma bagunça, né? Síndrome metabólica instalada, né? E o que é a gente que estuda. A síndrome metabólica, ela se caracteriza por um conjunto de situações que nem todos vão estar presentes na mesma pessoa, mas eu vou falar aqui para ver se o pessoal se identifica aí. Mas é uma pessoa com uma cintura abdominal aumentada. Qual que é a cintura abdominal que a gente deveria ter? A meta eu acho um pouquinho apertada, mas vamos lá falar o que tá o que são as normas. Né? A gente deveria... também tem esse parâmetro, e homem 94, né? Mas o parâmetro que eu mais sigo é o que... Ou também tem outras diretrizes que falam homem 102, né? Tem uma que fala homem 102, homem 94, e mulher 88 ou mulher 80. Mas eu sigo a questão de você ter como cintura metade da sua altura. Mas também não é que eu não tenho metade da minha altura em cintura, que eu vou estar também com alteração metabólica. Isso é uma meta, acho que um pouco apertada, a meu ver. Mas esse é o parâmetro do normal, né? Mas claro que eu estou com 10 centímetros a mais do que a metade da minha altura, muito provavelmente alguma coisa está acontecendo. Vai né? abrindo o olho. Que mais? Né?
Exatamente. O que mais que as pessoas que têm síndrome metabólica têm? Via de regra, HDL baixo, abaixo de 45 ou de 55, dependendo se é homem ou mulher, triglicérides altos, glicemia de jejum alterada, ou mesmo um pré-diabetes, hipertensão arterial. Esses são os sinais e sintomas aí de síndrome metabólica e resistência insulínica, é quase que a mesma coisa, né? São Uhum. sinônimos aí. Sim. E como que isso, né, Cris, uma vez que a gente tem isso instalado, como que isso se repercute em muitíssimas coisas e às vezes as pessoas não têm muito essa ideia, né? A gente acha que é só obesidade, mas, gente, isso pode te levar, por exemplo, para uma doença renal, né? E as Sim. pessoas acham que ficaram doentes dos rins por causa de proteína e por causa de sal, né? Veio lá da resistência à insulina, veio É. lá da inflamação, veio lá da síndrome metabólica, né? Próprio cálculo renal, gota, gente, gota tem muito a ver com isso, né? Então a gente tem aí muitíssimas repercussões, né? E aí, para a gente traçar uma esteira aqui do que a gente está falando, né? Da onde que eu vim? Eu vim de uma pessoa que tá obesa, que não sabe o que está acontecendo, que fala, eu já tentei e não consigo. Aí ela fala, gente, tem alguma coisa Uhum. errada comigo? Será que é falta de boa vontade? Mas não, a gente está explicando o quê? Que existe uma regulação no nosso corpo em relação ao peso, e ao nosso depósito de gordura, que ela funciona regida por hormônios, e aí a Cris citou vários hormônios, né? E a gente tem. A gente sempre fala muito da insulina, né? Mas existem outros componentes nisso aí. E isso veio, gente, do estilo de vida. Então, eu costumo falar que a obesidade é quase que. A gente fala sobre genética, né? Mas a genética é como se ela fosse uma arma carregada. O estilo de vida é você dar o tiro, você apertar o gatilho, né? A gente não consegue só com a genética fazer uma obesidade de talvez de 200 quilos para a maioria das Impossível. pessoas. É impossível, né? Impossível. Não, é nem mesmo obesidade. Nem mesmo obesidade. Você consegue com influência genética isolada. IMC É de isso. 30, obesidade, você não consegue com tendência genética. Então, gente, o que que acontece? Para você ter chegado na obesidade, tem coisa errada no seu estilo de vida, tem coisa errada na sua dieta. E o que que a Com gente está toda falando que são certeza. essas coisas erradas? Especialmente aquilo que a gente tem acesso na nossa era moderna que a gente não tinha antes. Produtos processados, É, excesso de carboidratos, óleos e o pior vegetais. E o pior que é assim, bom, partindo do princípio que a gente sabe que se uma pessoa está na sua frente com IMC de 30, não foi a genética que trouxe ela ao IMC de 30. Não tem como você ficar obeso pela genética. Você tem que desencadear com o estilo de vida. Aí a pessoa fala assim, com toda boa vontade, eu não estou falando que a pessoa está com má fé. Ela te fala assim, depois lá pelas tantas, na consulta. Aí ela vira pro marido ou pra esposa, apagou a luz aqui. Ela vira pro marido ou pra esposa e fala assim: mas lá em casa a comida nem é tão ruim assim, né? Aí eu penso, o Vamos que ver. que ele acha que é comida ruim? É porque, com certeza, ele não acha que a comida que ele está comendo é ruim, senão ele não estaria comendo. Então, a orientação é que está errada. Ele está comendo a tapioca na maior das boas intenções. O suco Ele de está uva comendo integral. pão, o suco de uva integral, pão light, na maior das intenções. E aí tem dois problemas. Uma que é o próprio problema de comer isso, que não seria um problema para uma pessoa magra, metabolicamente saudável, mas se a pessoa tem 30 de MC, comer tapioca e pão não é uma boa ideia, pelo menos não de maneira constante. E essa tapioca, esse pão, além deles caírem fazendo já um mal, né? Ele está deslocando o que o paciente poderia estar comendo para fazer o bem. Eu falo que é um dano duplo, porque se aquele paciente que está na minha frente com, vamos lá, uma insulina de 25, uma glicose de 109, uma hemoglobina glicada de 6,1, uma cintura de 98, um IMC de 30. Ele acorda todo dia e come um sanduíche de presunto e queijo. Vamos lá, que mais? O que Com que ele pão toma? E um integral, suco? suco de laranja natural.
Sente Vai ser longe. difícil dele sair dessa situação. Vai ser difícil, se esse é o hábito, se não é um café da manhã esporádico, vai ser difícil dele sair disso. E ele está deslocando o ovo, o abacate, que é o que iria ajudar esse paciente. Então, ele fala para você que está comendo direitinho, porque é pão integral, é presunto magro, é queijo mussarela, que eles acham que é mais magro, é o É suco de margarina laranja. light. Então, Margarina light. margarina light, então, é para matar. É, mas ele está colocando adoçante no café, mas ele está colocando adoçante no café. É, Então, é uma desconstrução grande que a gente tem que fazer, assim, é muita coisa, dá até angústia, porque você não consegue falar nem metade. Por isso que é bom, eu não sei se o Paulo Rogério está aí na live, mas é gostoso pegar um paciente que sabe tudo, a gente não sabe tudo, mas que sabe bastante, porque dá menos angústia, porque você sabe que o é, paciente já veio sabendo muita coisa. Você não fica tão angustiado que você tem que passar um conteúdo enorme em um tempo reduzido, né? O Cris, é angustiante mesmo, porque às vezes você vê aquelas pessoas que elas empenham, às vezes financeiramente mesmo, para ir ao supermercado e comprar o integral, o diet, o light, o suco integral, que é muito mais caro, o adoçante mais caro, mas ela não está fazendo o básico, porque ela não foi orientada. Esse é o Exatamente. grande. Nesse aspecto, a gente dá duas orientações apenas se você não teve que fazer muita coisa aquele dia com o paciente, não deu para falar demais. Eu tenho pego duas coisas para não deixar de falar, que são as duas mais importantes, a meu ver, que é pedir para o paciente focar na proteína e tirar processado. Sim. Porque assim, vamos pensar no prato. Se boa parte do seu prato é proteína, você já está dando uma carga enorme de nutrientes, porque uma proteína da natureza ela não vem sem nutrientes. E Sim. qual que é o problema de eu comer uma coisa que tem baixa proteína? São dois. Uma que é aquela fome que eu falei não cede enquanto você não bate o target que a gente fala, né? Uhum. O O limiar, nível lá né? de proteína que você O tem que mínimo. comer. Exato, o limiar. E também você não bate o limiar de sais minerais, vitaminas, porque elas estão preponderantemente nos alimentos proteicos. Então, tá bom, você focou na proteína. Metade do seu prato lá é proteína, seja qual for. Víscera, ovo, carne, peixe, frango, qualquer coisa. E na outra metade, você coloca coisa que não vem da indústria. Não vai colocar um quiche, uma pizza. Coloca o que você quiser que não é industrializado. Uhum. Um quarto de salada, legumes e verdura, o outro quarto de batata doce, mandioca, sei lá. Isso já é assim um negócio supra-sumo para alguém que quer emagrecer. Talvez não para um diabético que está com uma glicemia instável, mas já é o supra-sumo. Então, se eu não tenho muito tempo de ir a fundo naquela consulta, eu tento estabelecer esses dois conceitos com o paciente. Sim. Eu acho importantíssimo. Eu tenho até um jargão aqui no perfil que é comece pelas proteínas. Gente, você começa a refeição pela proteína, né? Então, aquilo, para você entender que aquilo é o principal, a maior densidade nutricional está ali. O maior potencial de saciedade está ali. E se você se sacia de micronutrientes, como você está falando, né? Vitaminas e minerais e atinge o seu mínimo de proteína, o seu corpo não vai ficar pedindo mais, então você vai deixar de colocar para dentro aquela energia que é carboidrato e gordura que você colocaria se não tivesse comido aquilo, né? Exato. Então, Isso é muito. começar pela proteína, sempre, sempre tirar os Exato. processados. E Quem tem frequência alimentar oportunidade. baixa. Eu sempre bato muito nessa tecla também. Frequência Sim. alimentar baixa, gente. Esse negócio de comer Igual o Júlio 6. Santana fala, o Júlio Santana fala que a frequência alimentar ideal é de 0 a 2 por dia. Oh, pois é, esse homem sabe das coisas. Ele é maravilhoso, né? Gente, não precisa comer 0, não. E nem 2. Se comerem 3, já tá bom. Mas, gente, Se não frequência fizerem alimentar noite. baixa. Esse negócio de comer de toda hora não é de Deus, gente. Não foi assim que Deus fez o nosso É, corpo. Não funciona, né? Agora, Cris, a gente com mudando certeza. de pato para ganso aqui, uma outra coisa que as pessoas costumam, né, me perguntar com bastante frequência é: existe algum momento onde, ai, Camila, eu tô nessa situação, já tenho uma síndrome metabólica instalada, eu tô tentando mudar o meu estilo de vida, eu tô fazendo aquilo que eu posso, mas eu não estou conseguindo.
qual momento essa pessoa talvez precisa de uma ajuda médica, medicamentosa? O que na síndrome metabólica que precisa de intervenção? Ou tudo se cura com dieta? O que você vê na sua Olha, prática? O que você vê assim, em termos de até comportamento? Eu gosto de discutir as questões comportamentais também, porque como que isso também às vezes atrapalha ou ajuda, né, no processo. Às vezes a pessoa dá então, conta de fazer, não dá conta, né? vamos supor assim que a pessoa não é diabética, ela tá pré-diabética, né? Porque o diabetes Uhum. é mais complicadinho, porque muitas vezes a gente tem que tratar mesmo com remédio para diabetes e tal. Mas vamos pegar aqui o seu público maior, que são as pessoas obesas. Se a gente pudesse garantir que elas iriam conseguir fazer uma estratégia alimentar baseada em proteína, de baixo carboidrato, sem produto refinado e com uma baixa frequência alimentar, na teoria, bem na teoria, todo mundo ia conseguir mais cedo ou mais tarde. Era uma questão só de tempo. Mas a vida real é muito diferente disso. Então, naquela premissa que eu falei, que é bem mais complicado você emagrecer quando você já tem uma baita síndrome metabólica instalada, como você estava contando a sua luta aí com seu marido, essa pessoa ela tem um estímulo de saciedade alterado, então ela Uhum. tem uma fome que você não acredita que ela está com fome, porque ela já comeu e continua com fome, Pois mas é. ela de fato sente essa fome, ela de fato é viciada Uhum. em determinadas coisas, ela de fato não consegue ganhar massa muscular, ela engorda só de comer alface, é verdade isso. Depois que esse mecanismo da lipogênese de novo está acelerado, entrou, vai virar gordura. Então, muitas vezes, a pessoa não aguenta essa dureza sozinho, sem remédio. Hoje eu atendi uma paciente, ela perdeu 10 quilos já. Eu vi ela no final do ano, depois ela ficou um tempo sem ir, agora ela voltou, 10 quilos mais magra. Mas ela nunca tinha tomado medicamento e também nunca tinha conseguido emagrecer. Ela fez várias tentativas. Aí ela falou: olha, as primeiras semanas elas nunca foram tão leves igual dessa vez. Eu nem acreditei que eu estava conseguindo passar pelas primeiras semanas, pensando só de vez em quando que eu estou de dieta e não pensando 24 horas por dia e tentando vencer mais aquele dia horrível, Uhum. né? Então, eu acho que medicamento, se você souber para quem escolher, ele é uma tecnologia, como é a bioimpedância. Você não tem uma Uhum. bioimpedância no consultório? O remédio também é tecnologia, né? A mesma coisa. Por que você vai privar as pessoas de tecnologia, né? Antigamente você não tinha opção de levantar o vidro do carro com botão, era na manivela. Agora você levanta com a manivela se você quiser, porque já tem o botão. Por que você vai necessariamente também pode levantar na manivela, compra um carro antigo, mas necessariamente privar a pessoa de tecnologia, eu tenho por conduta expor para o paciente aonde ele está, na estrada da obesidade, o que o remédio poderia ajudar, e ele escolhe se ele quer tomar ou não. Uhum. Uhum. Nossa, muito interessante isso. Porque às vezes eu ouvi um exemplo uma vez que a pessoa falou, o médico falando sobre o remédio, muitas vezes é uma boia, né? Às vezes você tem a informação, às vezes você tem a boa vontade, você tem os meios de fazer, mas você está num mar tão revolto, a coisa às vezes não acontece ali, você não consegue persistir naquele primeiro momento, e talvez por um momento pode ser uma boia, né? Pode ser uma boia para você navegar ali. Agora, o ponto que eu gosto de tocar, Cris, que eu acho que é o mais importante a gente não pode ter a esperança no remédio que só o estilo de vida muda. Não, a minha frase ficou horrível. A gente não pode colocar no remédio uma esperança concreta de que ele vai fazer tudo, sendo que eu preciso mudar o meu estilo de vida, né? Então, às vezes as Aí pessoas nem elas compensa pegam prescrever, exatamente. A nem pessoa tem que compensa. entender que o remédio não vai fazer a parte dela. O remédio não vai fazer a parte dela. Você precisa da sua parte. É por isso que em determinadas pessoas, talvez você tira o remédio e a pessoa volta tudo, né? Eu Porque não costumo dizer mudou o que não mudou o estilo de vida. A gente vê isso muito no bariátrico também, né? sim, exato, volta a engordar. Eu costumo dizer que o remédio ele é um impulsionador.
Se ele não tiver o que impulsionar, ele não vai impulsionar nada. Nada. Se você não está andando, ele vai te impulsionar como? Não Uhum. adianta nada. Tomar remédio para emagrecer como estratégia única, eu vou falar com todas as letras. Não adianta nada. Nada. Se você está querendo emagrecer, ouviu alguém dizer que Saxenda é bom, então agora eu vou comprar Saxenda e vou emagrecer. Não vai gastar R$ 580 porque não vai. Gente, e é tão engraçado, as pessoas sempre perguntam sobre Saxenda, e eu acho que pelo fato de ser uma coisa cara também, todo mundo tem uma esperança tão grande, aquilo ali vai ser um milagre na minha vida, gente, olha quanto que eu tô pagando, né? Mas Ó, a mas pessoa por não outro faz a lado, base. eu prescrevo muito Saxenda. Eu tenho casos no consultório inacreditáveis de resposta ao emagrecimento com Saxenda. Você vê que uma coisa que eu acabei de falar que não adianta nada, em alguns pacientes, em muitos pacientes, na verdade, eu tenho assim resultados fantásticos com Saxenda. Por quê? Você tem a tecnologia da mão, só que você tem que usar de maneira certa. Uhum, Por exemplo, para que eu vou ter uma Ferrari para andar num lugar não asfaltado? Baixinha, vai bater em tudo que é lugar. Ah, mas vai correr um monte, é uma Ferrari. Não, vai quebrar na segunda rua, de tanto buraco que pegou. uhum. Assim como eu estou dizendo que não adianta nada, eu tenho casos assim fantásticos de pacientes usando Saxenda, usando Ozempic, pacientes que já usaram Victoza, hoje em dia eu quase que não uso mais Victoza. Remédio é tecnologia, tem que saber usar. É. Bioimpedância também. É um exame que você tem que saber interpretar. Sim, sim. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. No contexto da resistência à insulina, às vezes a gente. É engraçado a gente falar isso, né? Mas, gente, não precisa ser um grande obeso para ter resistência à insulina, nem para ser diabético, né? Às vezes as pessoas acham que precisa, né? Não precisa. No contexto da resistência à insulina como eu te falei, né, desse caso do meu marido. A via medicamentosa é a mesma que a gente usa para obesidade, como você está falando de Saxenda, Ozempic, ou não? É, Porque passaram para ele, olha, a discussão, né? Passaram para ele glifage. E até hoje eu me questiono, falei, gente, será que isso funciona? então, o glifage ele vai diminuir a resistência hepática à insulina. Pode ajudá-lo. E se ele tiver com glicemia alterada, Não, não pouco tá. alterada, poderia normalizar. Mas vai ser aquela gota num oceano enorme, não vai fazer muita coisa. Diferentemente, o Saxenda, o Ozempic, o Victoza, o Trulicity, todos os agonistas GLP-1, eles além de melhorarem o diabetes em si, porque eles fazem, é meio louco isso, eles fazem uma secreção de insulina inteligente na hora que precisa secretar. Você fala, mas você acabou de falar que a pessoa sofre de resistência insulínica, que ela tem muita insulina. Sim, mas não é por isso que a gente está dando para quem que a gente quer que emagreça, não é para secretar mais insulina, é porque eles têm uma outra ação no sistema nervoso central, que é, falando em palavras assim, nada científicas, uma função de desligar as vias, diminuir a força das vias orexigênicas, que são as da fome, e aumentar os neurotransmissores anorexigênicos. Então, eles são saciadores, eles são drogas saciantes. Eu brinco com os pacientes que você come assim e acha que comeu assim. Entendi. Né? Então, é por isso que a gente prescreve esses agonistas de GLP-1, que talvez hoje seja a classe que eu mais prescrevo no consultório. É o que a gente mais tem visto mesmo, né? O que as pessoas mais costumam usar. Ô, E olha Cris, que no Brasil é bem barato, viu? Porque no exterior sério? é US$ 1.200 uma caixa de Saxenda. Sério? Gente, eu Muito, não muito, tinha muito, noção muito, muito disso. mais caro. Olha só, eu não tinha noção disso, né? Gente, então o que que fica para nós aqui, né, Cris? A gente finalizando, o que que fica para nós de linha de raciocínio? Pessoal, se o estilo de vida te levou para esse lugar para onde você está, né? Obeso, talvez doente do metabolismo, não tem como você sair deste lugar sem mudar o estilo de vida, né? Não tem como você sair Não desse tem lugar como.
E Sim. olha que a gente Então, nem falou de outras coisas como atividade física e tudo mais. Vamos deixar para uma outra oportunidade. não, Mas é estilo deixar de de vida mesmo. estilo de vida. Não, e aí no estilo de vida, o que que tem? Não é só dieta, não é só comida, né? Tem atividade física, tem regulação do sono, regulação Sono, do estresse, tem a estresse. exposição solar. A gente tem aí uma infinidade de outras coisas, né? Apesar de que a dieta tem um peso importante, né? E Muito voltando lá importante. no início, né? Quando a gente falou, usou mais a palavra low carb, por que, gente, que a low carb ela é uma resposta, né, para as pessoas que estão nessa encruzilhada aí de estarem bastante obesas ou bastante doentes e não estarem conseguindo ter resultados. Porque, gente, por vários motivos, né? Mas vamos citar aqui os mais importantes. Primeiro, quando eu faço uma restrição de carboidratos, eu deixo de estimular, por exemplo, a insulina, né? Vamos falar do principal hormônio aqui. Eu deixo de estimular a insulina como eu faria numa dieta de alto carboidrato, né? E às vezes, Cris, eu Uhum. vejo uma angústia muito grande nas pessoas quando a gente fala assim, a low carb seria bom para você, pessoa, mas eu não consigo. Às vezes eu falo, gente, dê o primeiro passo. Por quê? Muitas vezes, quando você sai de uma dieta de muita bebida calórica, né? Porque as bebidas, gente, alguém perguntou do suco integral aqui, por que que é ruim? É, podem. O frutose Refrigerante é a pior coisa. pura, refrigerante, né? As bebidas. Eu saio desse estilo de vida, talvez eu nem preciso já chegar com os dois pés na low carb, né? Se eu só tiro os processados, como você falou, se eu só priorizo as proteínas, se eu tiro as bebidas calóricas, sucos, mesmo que naturais, integrais, isso tudo, gente, isso para o meu corpo já é assim um grande gol, né? Já estou fazendo gol, já estou fazendo gol. E aí eu começo a permitir ao meu corpo que ele faça uma resposta hormonal diferente daquela que estava totalmente descompensada, como a Cris falou no início, né? Daquela que estava totalmente descompensada. Então, Camila, e creio que a Cris concorda comigo nisso, né? Eu não vejo, se você tem uma obesidade já instalada, uma síndrome metabólica já instalada, resistência à insulina, quadro inflamatório, uma outra coisa que seja eficiente para você que não comida de verdade, que não restrição de carboidratos. Mas eu não estou falando que todo mundo precisa parar de comer fruta, parar de comer batata, parar de comer mandioca. A gente tem, às vezes, essa ideia, né? E tem pessoas que vão precisar, sim. Mas parar de comer ultraprocessados, parar de comer óleo vegetal, parar com a combinação, como a Cris falou, da porta do inferno, que é o açúcar ou o amido, como farinha de trigo, por exemplo, né? Misturado com óleo vegetal, que é o que a gente tem na indústria, né? Você Então, estava falando e eu estava refletindo que por que que a gente indica para as pessoas fazerem essas versões de low carb? É um negócio tão simples, porque o que danou tudo foi o high carb. A foi gente só exato. precisa fazer um negócio que a gente chama de low carb, porque a gente danou tudo fazendo high carb. É, Porque lá atrás, quando as pessoas não faziam high carb, elas não eram doentes. A gente não estaria aqui fazendo essa live. é, e é tão interessante isso que você está falando, porque hoje as pessoas acham que low carb é uma coisa nova, uma estratégia mirabolante. Gente, É low carb simplesmente o jeito que o nada pessoal mais comia. simplesmente aquilo que a gente sempre fez. Simplesmente aquilo que a gente sempre fez. Quando a gente saiu desse natural é que o negócio desandou, né? E tá aí como a gente vê É, hoje, né? apenas como uma diferença, importante pontuar, eu já estou estourando o tempo aqui, que já está 1h15 de live, mas isso aí eu acho importante falar, eu vou pegar um tempinho aqui. Cris, você tem licença poética para falar tudo que você quiser. Né, a gente tem filho pequeno, deve ter um monte de gente aí que tem filho pequeno também, não vou tagarelar muito, mas Ah, assim, aí a pessoa pode falar assim, ah, não, mas isso aí que ela tá falando não tá certo, não. As pessoas comiam banana, e aí vou lá na nutricionista de viés low carb, fala que eu não posso comer banana. É que às vezes a gente pega a pessoa numa situação já tão complicada, com uma insulina muito alta, com uma glicemia de jejum de 120. Nesse momento, você precisa fazer uma restrição maior de carboidrato. uhum. Então, aí você fala assim: ah, mas você está falando que tem que comer diferente do que a minha avó comia. Porque minha avó comia mandioca, batata, comia banana, e agora você vem falar que só comer do jeito que eles comiam tá certo? É que a sua avó não tinha insulina de 25, glicemia de 120. Então, na hora de fazer a volta
para a saúde metabólica, muitas vezes você tem que fazer uma restrição maior de carboidrato, porque você foi muito além. Você esticou muito e aí a hora que soltar vai voltar também. E com certeza não foi nem a mandioca, nem a batata e nem a banana que te levou para lá, Foi a né? comida processada. Foi a comida Que te processada. levou para lá, não foi. E as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de entender isso. Mas, gente, muitas vezes é momentâneo, né? Até que você consiga resgatar a sua saúde metabólica, né? Mas não foi isso que te levou para obesidade, para doença, mas no curso de você estar em tratamento, de você colocar isso em remissão, em cura, né? Você precisa se abster de coisas que não foram as culpadas, né? Mas que hoje É, não se encaixam no seu metabolismo, porque você não está saudável mais. exato, não se encaixa no seu metabolismo atual. A Atual. Penha, a Bárbara Penha, tá perguntando se comer ovo de manhã faz mal. O único Que ovo que eu sei que forma faz mal, de Páscoa. o único ovo que eu sei que faz mal é aquele que entrou na receita do bolo de caixinha que a pessoa É, comprou. é. Ou então o ovo de De Páscoa, esse também. resto, ovo de Páscoa, de resto, ovo nenhum faz mal para a Ovo saúde. nenhum faz mal. E as pessoas têm uma preocupação com quantidade de ovo. Essa pergunta é recorrente aqui na É. minha caixinha. Hoje eu Eu atendi uma costumo. paciente que ela perguntou o que que eu posso levar. É essa paciente que sentiu muito alívio usando Saxenda, que não estava Uhum. conseguindo. Aí ela falou assim: já caiu muito a minha fome, mas eu ainda tenho necessidade de fazer lanche da tarde a maior parte dos dias. Aí eu queria saber o que que eu posso levar de lanche da tarde. Eu falei: olha, muitas coisas, mas vamos lá. Ovo cozido com casca e tudo, que você pode descascar na hora cortar para não explodir no micro-ondas, né? Para você colocar ele inteiro, ele explode. É. Coloca um azeite, um orégano e sal e come. Aí ela falou assim: mas eu já tô comendo ovo todo dia no café da manhã. Quer dizer, ela tava com medo de comer ovo de novo e ter colesterol alto, sei lá o quê, infartar. Isso não tem, não existe, né? Gente, eu costumo falar, e as pessoas às vezes têm esse medo com a carne também, que, gente, não há ser humano que vai conseguir comer tanto ovo e tanta carne todo dia por tanto tempo que ele vai ficar doente por causa do ovo e por causa da carne. Então você pode ficar despreocupado. Gente, se tem uma coisa que eu dou para minha filha com orgulho é o ovo que ela adora, sabe? E eu falo, quer mais, filha? Pode comer mais. Você quer mais? Pode comer, né? E então não tenham preocupação em relação a isso, né? As pessoas têm às vezes, esse receio tanto com os ovos quanto com as carnes, né? Gente, são amigos, aliados, fontes de proteína animal, É. alimentos com a maior densidade nutricional Só que você perdem vai pro encontrar, fígado. só perdem para o fígado. Inclusive, eu gosto de dar o exemplo do fígado. Imagina que tem uma caçada de leão lá na floresta, na savana, né? Sei lá onde eles ficam lá correndo atrás da zebra. E aí o leão, pá, pegou a zebra. Gente, se você tem ali um animal comendo outro, a primeira coisa que ele vai, gente, é São as nos vísceras. órgãos internos. Ele vai O tudo leão aquele come os órgãos e deixa o resto para leoa e para os filhotes. Porque, gente, o bichinho, ele sabe que ali tem mais. Ele sabe que ali tem mais, né? Então, tudo que é Sim. víscera, gente, tudo que é órgão, às vezes a gente não come todas as coisas, né? Mas tem coração, tem língua, tem Mas fígado, tem... e também, às vezes, por exemplo, eu não comia fígado até outro dia, mas ele é tão nutritivo que eu falei, eu vou fazer um esforço extra. E hoje eu já chego a ter vontade de fígado. Eu peço para a menina que me ajuda aqui fazer, porque eu tô com vontade, nem é pensando em nutrição. Então, se você começa a se expor, se expor, se expor, se expor, você começa a gostar. É. Né? Alguém perguntou quando é hora de ir para a cetogênica. Na verdade, às vezes nunca. Né? Cetogênica não é para todo mundo. Não é para Né? todo mundo. Não é. Outro mito muito comum, as pessoas falam, cetogênica porque eu quero entrar em cetose. Gente, você não precisa de cetose para emagrecer. Você não precisa de Sim. cetose para reverter síndrome metabólica, né? Nem sempre, nem sempre. Na minha prática profissional, por exemplo, Cris, é difícil eu recomendar a cetogênica. É difícil. Mas quando é um diabético mais descompensado, é mais difícil. Sim. Mas o que eu sempre gosto de falar é priorize proteínas em relação à energia. Aí a gente Eu levanta a gosto bandeira muito. do TED, do Felipe Cangiano, né? Priorize proteínas em relação à energia. Isso já é meio caminho andado. Talvez, se você ainda tem peso para perder, você chega no platô, você estacionou aí, talvez mudar a estratégia em algum momento seja interessante.
Mas para a maioria eu ainda falo, ai, muda tentando o jejum primeiro, se você ainda não tentou, né? Então nem sempre precisa de cetogênica, nem sempre. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas pessoas elas migram para cetogênica, mas elas saem um pouco da comida de verdade. Elas baixam a proteína demais, às vezes com o objetivo de emagrecimento, né? Porque a gente pode fazer isso como cetogênica terapêutica para alguma doença neurológica, né? Mas no contexto do emagrecimento, às vezes eu vejo que as pessoas pecam muito quando elas, por vontade própria ou por informação que às vezes vem na internet mesmo, elas migram para uma cetogênica muito mal feita nesse sentido, sabe? Ah, eu vou morrer de Sim. comer torresmo, eu vou comer café com manteiga Esquece a proteína para trás. todo dia e não come proteína e vive de gordura, porque não, eu quero entrar em cetose, né? E aí, gente, isso tem muitas repercussões metabólicas, né? Então, no Sim. emagrecimento, eu sempre, para a maioria das pessoas, sempre prefiro a gente manter Eu uma boa também. Prefiro relação focar na proteína. na proteína. Talvez cetogênica possa ser, não que precisa ser, possa ser uma estratégia em algum momento que você precise mudar alguma coisa, mas para a maioria Sim. não precisa. Para a maioria nem precisa, É, eu também, eu tenho essa linha também. né? E, Falando, e a falando, gente acho que vai. Mais passamos alguma. bastante conceito hoje. Nossa, para só pelo low carb já ajuda bastante. Sim, gente. Síndrome do ovário policístico tem É, eu um até respondi. componente. Ah, você respondeu? Um Quem componente de quiser, resistência à insulina. a SOP, ela é um sintoma da resistência insulínica, né? Quem Sim. quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem um capítulo que eu gravei com o senhor Tanquinho, acho que é o 42 ou 49, não tenho certeza, que foi sobre SOP. Eu gravei com ele sobre esse assunto. Ah, esse eu não vi ainda não. O material deles, gente, é fenomenal, né? É fenomenal. Alguém só falou aqui, oh, gente, temos que fechar com essa, Cris, que o pior alimento do mundo é o churro. Porque Ah, açúcar com ordenha. é óleo vegetal de semente com açúcar. Nem posso Ou imaginar senão, eu vou colocar um irmãozinho para os churros aí, pastel de feira. Que meu filho pastel de. toda quinta-feira quer comer na feira. Eu quero morrer, mas vai fazer o quê, né? Nossa, Uma vez pastel por de semana tem que feira. deixar. É. Então é isso, gente. Nossa vida, Cris, que prazer te receber aqui, bater esse papo com Ah, o prazer foi você. meu. Foi muito Que feliz a bom, nossa acho que a gente conversa. conseguiu abordar muita coisa aí que ajuda o pessoal. Sim, com certeza sim. E, gente, fiquem com isso. Nada funciona melhor do que comida de verdade. Comida de verdade é aquilo que não Sim, é acho que esse é o principal. produto, aquilo que não é produto, né? Então, os ajustes finos disso, talvez você precise de uma orientação profissional, né? Mas não Sim, deixe exato. de começar, porque o começo para todo mundo, né? E nesse contexto todo que a gente falou aqui de doenças e obesidade, o começo para todo mundo é a comida de verdade, né? Sim, Priorizando concordo. proteínas, frequência alimentar baixa, Baixa fazendo e tirar ultraprocessado. tirar ultraprocessado e fazendo a orquestra hormonal do seu corpo afinar novamente. Gente, o corpo responde, é uma coisa impressionante, o corpo responde. Ah, ô Cris, só terminar com essa última. Gente, olha pra você ver. Antes de eu cursar nutrição, eu sou formada sou técnica em radiologia, né? E aí eu engordei muito, sei lá, uns 30 quilos, não sei, tava com mais de 100. E aí eu tive um processo de emagrecimento que eu perdi muito peso na verdade, na época, com a famosa dieta da pirâmide. Mas, gente, quando você é novo, tudo, tudo funciona diferente, né? Tudo responde. Tudo responde diferente. Mas, enfim, e nessa primeira vez que eu estava muito obesa, eu tive uma esteatose hepática, se eu não me engano, grau 2. O simples fato de eu emagrecer, gente, regrediu totalmente. Sim, Regrediu totalmente. desaparece a teatose. Então, assim, como que. E na época, qual que foi o que eu fiz? Emagreci. Não usei remédio, nada, emagreci. Então, Emagrecimento desaparece com esteatose. Eu já vi esteatose grau 3 desaparecer no consultório em menos de 4 meses. olha pra você ver, gente. Olha pra você ver. Com emagrecimento e comida de verdade, gente, não tem por que não começar. Não tem por que não começar, né? Cris, muito obrigada. Que prazer. Admiro Eu que agradeço, muitíssimo o Camila. seu trabalho. Espero podermos ter outra oportunidade. Opa, Tá seria bom? bom, porque assunto não falta. Não falta Eu que nunca. agradeço, foi uma honra, agradeço o seu convite, entrar na sua casa do Instagram aí para bater um Ah, papo, foi muito legal. E nós nos obrigada. vemos nas lives da vida também, que às vezes a gente está assistindo a mesma. Com certeza, sempre, né? A gente não para de estudar nunca, né?
Exato, todo santo dia quando as crianças deixam. Exatamente. Um Muito beijo bom. grande, viu? Um beijo, pessoal. Um beijo, Camila. Um beijo, pessoal. Até Tchau, mais. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.